uma possibilidade remota da nossa cadeia ser fechada. Quer dizer, pegou você de surpresa. Sim, porque a nossa cadeia ela é relativamente uma cadeia pacificada, uma cadeia tranquila, uma cadeia que não tem histórico de manifestações dos internos, uma cadeia que tem uma estrutura administrativa relativamente muito boa. Então, assim, a gente não esperava e muito menos da maneira como foi feita, né? A gente, longe de nós criticarmos as ações do governo do Estado, a gente entende esse processo de reorganização do sistema, mas a gente sente pela maneira como foi feita de uma forma arbitrária, uma forma súbita, né, que nós não esperávamos. E aí a gente, por essa maneira, a gente compartilha, né, da angústia, da dor dos familiares dos presos que estavam lá na cadeia pública. E aí o que a gente tem até então, nós temos informações que eles estão na CPPL 3, né, lá na região metropolitana de Fortaleza, que por questões da CPPL 3 ainda se encontrar em questão de reestruturação administrativa, né, eles estão reorganizando essas cadeias maiores, elas se organizam de maneira diferente da que a gente é acostumado nas cadeias públicas de menor porte, né? Então, lá eles estão organizando as celas por crime e outras afinidades. E aí, por esse motivo, né, a informação que nós tivemos hoje é que, por esse motivo, por enquanto, as famílias ainda não terão a oportunidade de estar visitando os seus parentes, seus filhos e esposos, né? Mas que em breve já tivemos um retorno e em breve nós estaremos providenciando para que essas famílias possam estar visitando seus parentes, seus filhos, né? Sendo que isso não é bem importante a gente esclarecer para a sociedade que a visita íntima, que a visita das famílias, né, que o preso cumpra, que o condenado cumpra a pena em condições dignas, é um direito que está previsto na Lei de Execução Penal. Né? Nós não estamos aqui com pena de preso, nós não estamos aqui passando a mão em cabeça de ninguém, nós estamos apenas, enquanto Conselho da Comunidade, né, que é o nosso papel, garantir que os condenados cumpram pena em condições dignas e humanas. Né? Pronto. É importante frisar isso, porque às vezes as pessoas podem achar o seguinte: a pessoa é presa, aí vai para a cadeia, ninguém mais presta atenção, fica lá por conta. Não, existe um conselho na comunidade que fica fiscalizando as ações do Estado em relação àquele preso. Não é mais ou menos isso que vocês fazem? Para saber se realmente as leis estão sendo cumpridas, a questão de direitos humanos, se o mínimo dos direitos, pelo menos, estão sendo cumpridos, não é assim? Exatamente, se o mínimo dos direitos não estão sendo garantidos. Né? A gente tem muito propagado aquele discurso de que bandido bom é bandido morto, mas não, bandido bom é bandido ressocializado, né? Que o sistema seja eficiente para que aquele interno tenha a oportunidade de se ressocializar. É previsto na lei, é constitucional, né? E assim, a lei está feita para ser cumprida. É porque existe a questão humana que, por exemplo, ontem a gente viu as mães desesperadas com a mãe que não se dói pelo seu filho. Então aqui, muitas vezes as pessoas não entendem, aí ficam com aquelas piadinhas, aquelas questões políticas, visando para bandido, mas a mãe e a família sofrem independente do crime que a pessoa tenha cometido. Obviamente que a gente não está passando mal na cabeça de ninguém, longe disso. Tem que cumprir a pena, se cometer o crime, tem que cumprir. Agora, essa questão, por exemplo, que assustou todas as famílias é que saíram, de repente, sem aviso, inclusive ao Conselho, que não teve uma notificação prévia para acompanhar essa retirada, não é isso? Que deixou todo mundo preocupado. Né? E também para onde foram? Para Fortaleza, mas Fortaleza é enorme. Né? Vários presídios, a gente sabe que lá está ocorrendo esses eventos violentos, enfim, aí fica realmente uma preocupação enorme. Né? Preocupação enorme, Nonato. E assim, nem o próprio Ministério Público recebeu aviso sobre o fechamento das cadeias públicas que estão sendo fechadas. Na semana passada, a gente teve o fechamento da cadeia pública de Caririaçu e a gente ficou bem tenso, né? E a gente já havia conversado com o promotor, o doutor Tiago, a gente já havia tentado conversar com ele sobre essa possibilidade e que a gente estava já pensando na possibilidade que a nossa fosse fechada também. E ele estava muito angustiado porque ele disse que o Ministério Público não estava sendo sequer consultado a respeito do fechamento das cadeias públicas do interior do Ceará. Então,
uma situação bem delicada. Pronto. Michel, como é que você entrou no imbróglio? Você estava acompanhando as famílias, que você, a gente sabe que você já faz visitas ao presídio com o pessoal dos Vicentinos, né? Se eu não estou enganado, vocês fazem visitas lá de tempos em tempos, enfim. E como é que você tomou conhecimento, o pessoal, como é que você chegou àquela ocupação? Boa tarde, Nonato, Samara, internautas. Nonato, assistência religiosa também é um direito dos presos e está previsto também na LEP, né? Na Lei de Execuções Penais. É um direito deles. Então, desde 2014, que a gente já vem fazendo esse trabalho junto com os presos, através da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, a gente já tem uma ligação já dentro daquele ambiente, dando assistência religiosa. E a partir do momento que aconteceu essa transferência de forma repentina, né, que as mães, pais, enfim, filhos, ficaram à mercê aí de um amparo do Estado, o movimento começou a se organizar, né? Essas mães começaram a se aglutinar, né? Começaram a buscar respostas, começaram também a dialogar entre si, colocar suas tristezas, suas mágoas, e aí veio o Conselho da Comunidade, né? Conselho da Comunidade. Só para você falar um pouquinho mais perto, pronto. Aí veio o Conselho da Comunidade, também a participação, a gente sabe do trabalho que a Ana Cláudia ela vem fazendo dentro ali do presídio, né, como agente penitenciária, mas sempre prezando pela questão humana, a questão da ressocialização. Então, essas famílias se chegaram ao conselho e, automaticamente, a gente fazendo parte desse trabalho religioso, a gente veio a se incorporar também dentro da comissão que foi formada, né? Existe uma comissão hoje composta de vários profissionais, comissão essa que está atuando juntamente com o Conselho da Comunidade e dialogando com o Estado sobre essa situação. Então, automaticamente, quando se deu o evento, eu já estava participando da comissão. Então, no dia de ontem, era mais um momento com as famílias, né, para passar informações, para dialogar com eles. Foi quando foi tomada essa decisão de ocupar as dependências ali do presídio e sair de lá só a partir do momento que o Estado enxergasse aquelas famílias e desse alguma resposta, recebesse a pauta de reivindicação daquelas famílias. É bom a gente deixar claro, Donato, principalmente para o internauta, que a nossa intenção não é afrontar o Estado, né? Hoje, o que o governador Camilo Santana está fazendo no nosso Estado, inclusive de forma muito corajosa, é louvável, né? É preciso desarticular o crime organizado dentro do nosso Estado. Os cidadãos de bens do Estado do Ceará não podem viver à mercê do crime organizado. Então, é louvável o que está sendo feito, toda a força-tarefa, todo o pacote de leis que foram aprovados agora recentemente na Assembleia Legislativa do nosso Estado, é louvável. Mas não se justifica o cumprimento de uma lei tirando o direito de outras pessoas que também é previsto em lei. Então, ninguém está aqui, como disse Samara, muito bem disse, ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de preso. Se cometer um erro, tem que pagar a sua dívida com o Estado e vai pagar, mas você não pode tirar o direito da mãe, que não tem nenhuma culpa por o seu filho ter cometido algum delito, de ter acesso a informações sobre seus filhos, aonde estão, como estão e quando poderão ser visitados. Então, são situações distintas, que muitas pessoas radicais acabam pegando carona aí naquilo que é mais conveniente e colocando tudo num pacote e nessa onda aí de bandido bom e bandido morto, tá entendendo? Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, sensibilidade e garantir os direitos constitucionais, sobretudo das famílias. Inclusive, o advogado doutor Ivan Costa, que é criminalista atuante em Vaze Alegre, ele estava lá indignado também, porque ele, inclusive, como advogado, tem clientes lá, né? Que acompanha o caso, enfim, e não foi, ele também citou questões da lei que foram desrespeitadas, e ele, como advogado, inclusive, está se sentindo desrespeitado, até citou a OAB que tomasse uma providência em relação a se posicionasse em relação a essas questões. Quer dizer, quem conhece a lei também, não eram apenas as mães leigas, as pessoas que estavam lá, os familiares que não entendem muito de lei, mas as pessoas que conhecem a lei também estão vendo, pelo menos nesse caso, tipo um abuso em relação a isso, né? Embora haja a necessidade de se tomar providência em relação à questão da violência, mas as pessoas querem que tenha um rito seguindo a lei para que todo mundo possa acompanhar, né? É uma das questões que mais nos colocamos ontem, né? Como o doutor Ivan falou muito bem. Primeiro,
a gente não deixa de se sensibilizar enquanto seres humanos. Né? Claramente, a nossa dignidade humana ela é ferida, primeiramente. Mas a gente não pode deixar de ver quantos direitos foram feridos. A Constituição Federal ela foi ferida, a Lei da Execução Penal foi ferida. Então, assim, a gente sabe que esse não é o momento da gente culpar a polícia, é o momento da gente culpar os agentes penitenciários que estão fazendo essas operações. Né? A gente sabe que anda longe disso. Mas são pessoas que estão cumprindo ordens ilegais. Né? Todo esse processo ele acontece de maneira ilegal. Ele fere os princípios dos advogados que têm seus clientes nas cadeias, eles ferem os princípios da Lei de Execução Penal, que visa reger o processo de cumprimento de pena. Ele fere a própria Constituição Federal. Então, assim, vai além das nossas questões humanas. Muito bem. Aí depois o pessoal veio lá, o pessoal de que setor da justiça que veio depois já tardinha já conversar com as mães? Era uma comissão da sentença, como é que chama? O pessoal do GORE. Pronto, então eles foram chamados, eles tomaram conhecimento que o pessoal estava lá e como é que eles chegaram, como é que foi essa conversa? Na realidade, o GORE é um grupo de elite, vamos dizer assim, dentro dos agentes penitenciários, que tem como missão fazer vistorias, pacificar. É um trabalho mais de elite dentro do sistema prisional. Já quando a situação está complicada, né? Isso. Na realidade, eles vieram para desocupar o presídio. A ideia é essa, era desocupar o presídio, mas como a manifestação era uma manifestação totalmente pacífica, não existia motivo e nem razão para o uso de força. Então, assim que eles chegaram, a comissão já estava em negociação, né, com a Secretaria de Estado, e nós encaminhamos a pauta. E assim que a pauta foi recebida e o compromisso foi assumido de dar uma resposta àquela pauta de forma muito pacífica, muito ordeira, as mães, a comissão desocupou o espaço. Né? Assim que a nossa pauta foi recebida. Pronto. E já no dia de hoje, né, a doutora Samara que ela pode expor melhor. Antes de entrar aí da informação que você vai passar, a pauta é a seguinte: comunicação formal acerca da localização que vocês pediram lá, né? A comunicação formal acerca da localização atual dos detentos, bem como comunicado acerca de como e quando as famílias poderão visitá-los, a reativação da cadeia pública de Várzea Alegre para que os presos possam cumprir suas penas em estabelecimentos próximos das famílias, conforme determina a legislação vigente. Né? E aí vem o abaixo-assinado, e tem essa primeira aqui, que é diálogo com a excelentíssima senhora secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, doutora Socorro França, a fim de que a comissão formada por profissionais voluntários, daqui no caso, leve até ela as reivindicações do Conselho da Comunidade e da realidade da comarca no que diz respeito às demandas de respectiva pasta, né? Pronto, então, no caso, essas 3 demandas que vocês encaminharam para lá, já tiveram alguma resposta em relação a alguma delas? Pronto, no dia de hoje a comissão ela já foi contactada pelo Nelson Martins, que é um dos braços direitos do governador Camilo Santana, né? Do gabinete do governador. Ele entrou em contato com a comissão já no dia de hoje e já deu algumas respostas com relação a essas demandas aí das famílias, que vai poder ser exposto aqui de forma melhor aqui. Em relação à localização, como nós já falamos, nos foi informado que eles estão na CPPL 3, né, lá na região metropolitana de Fortaleza. Existe uma lista, Nonato, lá no fórum, que está exposta, né, onde as famílias vão poder ter acesso aos nomes dos internos e aonde eles estão localizados. Essa lista já se encontra lá no fórum, se eu não me engano, desde ontem. Em relação às demais reivindicações, nós já recebemos algum retorno, né, de alguma maneira, a manifestação de ontem foi válida, né, ainda que nós não tivéssemos obtido nenhum retorno, já teria sido válida, mas a nossa voz foi ouvida. E aí, em relação à reabertura da cadeia, o retorno ainda é negativo, infelizmente, mas nós já tivemos o retorno. O governo do estado já se comprometeu de forma afirmativa a fazer o deslocamento dos presos de Várzea Alegre para a PIC, né, a Penitenciária Integrada do Cariri, para que
aconteça de maneira mais simples essas visitas, né? Sendo que eles lá em Fortaleza fica muito complicada a situação do relacionamento dos internos com as famílias. E aí nós tivemos um retorno e provavelmente a gente acredita, né, que vai acontecer pelo menos esse deslocamento para a cidade de Juazeiro do Norte. Pronto. Mas ele não deu prazo para isso? Não deu prazo, porque, como eu falei no início da entrevista, a CPPL lá está em processo de organização administrativa. Então, aí existe todo um protocolo para a admissão, né, desses presos lá dentro, e aí até eles poderem ser remanejados para cá, mas já é uma resposta positiva. Já dá né? alivia muito, né? Já alivia Sem muito. qualquer Eu acredito que já seja algo bom que a gente tem para dizer para as famílias, né? Apesar de que o fechamento da cadeia pública é um prejuízo incalculável para a sociedade, né? Para a polícia, para o Poder Judiciário, a gente não consegue nem enumerar os segmentos que são prejudicados com o fechamento de uma cadeia pública, né? Sendo que a gente tem uma delegacia de polícia civil e aí lá não tem onde colocar os presos, os flagrantes, né? Não tem onde colocar ninguém. E aí a gente fica se perguntando como é que vai ser a situação daqui para frente. Diga que a retirada dos detentos que estavam na cadeia pública não vai acabar com os crimes em Várzea Alegre, eles vão acabar acontecendo, vão continuar acontecendo. As pessoas vão continuar sendo presas, vão passar pelos mesmos processos até serem condenadas, julgadas, essa coisa toda. Quer dizer, o fato de retirá-los daqui não vai acabar com a criminalidade no município, né? Então, mas outra questão, que tem a questão também que muitas vezes as famílias são de baixa renda e não têm essa condição de acompanhar os presos, mesmo que seja em Juazeiro do Norte, né? Ainda que mais perto, mas ainda vamos ter essa dificuldade, né? Nonato, essa é uma preocupação também da gente, né? Tem muitos que dizem que não, leva para tua casa, para morar na tua casa, enfim, aquelas piadinhas que a gente sempre escuta daquelas pessoas que agem de forma insensível com a dor do outro, né? Mas esse é um problema e provavelmente esses presos, mesmo vindo para o Torão, que é esse presídio, a PIRC, o Torão, conhecido como Torão, mesmo no Torão algumas famílias vão ter dificuldade, apesar que o município aqui de Várzea Alegre já sinalizou de certa forma, ajudando essas famílias no deslocamento assim que as visitas forem liberadas, né? Pelo menos uma visita lá na CPPL, né? Assim que for liberado, e depois quando estiver aqui na região do Cariri. Porque o município de Várzea Alegre, a gente também tem que frisar que o município tem uma parceria com o presídio. Hoje, salvo engano, só na questão de carne, o município ele fornece algo em torno de R$ 1.500 por mês, R$ 1.200? R$ 1.200 só de carne, porque a gente sabe que no presídio, geralmente, a alimentação, essa parte de, vamos dizer assim, de mistura, né, são enlatados. Então, a carne que é fornecida é o município de Várzea Alegre. Então, o município já se coloca sensível para contribuir com as famílias nessa questão do deslocamento, né? Então, de início, muitas questões já clarearam, né? Já clarearam depois que as famílias se organizaram, que a comissão foi formada. Mas a gente vê que é, sim, uma grande dificuldade essa questão das visitas, porque por mais que o município ele vá contribuir, mas é diferente de você ter um acesso, quando aqui em Várzea Alegre você tem uma visita semanal, né? A partir do momento que for no Juazeiro, que foi em Fortaleza, não tem como você estar se deslocando semanalmente, porque tem um custo, né? Um custo elevado. Então, é uma dificuldade. E provavelmente o sistema de visita lá deve ser diferenciado do que deve ser mais gente, mais detento, então a questão de segurança é maior, as exigências com certeza serão maiores, enfim. Tem todo um processo que vai mudar, né? O que as pessoas muitas vezes não entendem, e o que a gente percebe muito nas discussões, por exemplo, ontem tinha muita gente que entendia a situação das mães, das famílias, mas tinha gente que criticava. Mas o preso ele tem direitos, está na legislação, você pode não concordar se o direito é bom para ele ou é ruim, está facilitando, está dando alguma mordomia, alguma coisa, mas é um direito que está na legislação e é isso que o Conselho faz, é fazer com que esse direito valha, não é isso?
Exatamente, Nonato. Existe a lei de execução penal, né, além da Constituição Federal, que traz todos os direitos natos ao cidadão, né, mas existe também a lei de execução penal, que é a lei que vem reger esse processo de cumprimento de pena. E o trabalho do Conselho da Comunidade é justamente esse, em nome do Poder Judiciário, fiscalizar a execução penal nas cadeias de cada comarca. Né? E aí a gente vinha fazendo há quase 2 anos esse trabalho na cadeia pública de Várzea Alegre. É um processo que vinha ocorrendo de maneira muito tranquila. Nós temos, até hoje, nós sempre tivemos um apoio incondicional do Poder Judiciário, do Ministério Público, através do promotor, doutor Tiago. E era um trabalho que a gente vinha fazendo de maneira muito simples, de maneira muito aberta, um trabalho que a gente vinha fazendo em parceria com as instituições religiosas, trabalho que a gente fazia em parceria com a prefeitura, né? E assim, a gente sente tristeza por isso, porque a gente vem fazendo o nosso trabalho, a gente vem tentando fazer um trabalho realmente humanizador, um trabalho de tornar aquele processo de cumprimento de pena, um processo onde eles têm uma oportunidade de se ressocializar, de se reintegrar na sociedade. Infelizmente ou felizmente, no Brasil, nós não temos pena de morte. Então, nós ainda não temos como julgar que seja certo, que seja correto, que fulano de tal morra porque fulano de tal cometeu tal erro. Nós ainda não temos essa prerrogativa, não está na Constituição do nosso país. Então, até então, o nosso dever enquanto cidadãos, o meu dever enquanto presidente do Conselho da Comunidade, como assistente social, é lutar pelos direitos das minorias, o direito daqueles que estão tendo seus direitos violados. Michael. Nonato, é assim, o fato de você lutar para que seja garantido o direito dessas minorias, da população carcerária, de seus familiares, o fato de você lutar por garantir isso não significa ser indiferente ou ignorar a dor daquelas pessoas que foram, vamos dizer, prejudicadas pela ação desses presos. Não, isso uma coisa não tem nada a ver com outra, tá entendendo? A prova disso é que a gente zela para que o sistema ele funcione para que essas pessoas possam pagar suas penas, né? Para pagar sua dívida com a sociedade. Nonato, dentro dessa pauta aí, tem essa audiência com a doutora Socorro França, que você colocou aí, e nós estamos aguardando também, já foi sinalizado também pelo Nelson Martins, e ficou para o município, aqui o gabinete do prefeito está marcando essa audiência, o município também já se disponibilizou com a questão de transporte, para que a comissão possa também ter essa audiência aí com a doutora Socorro França. E hoje, às 17 horas, a comissão vai estar se reunindo com as famílias lá na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, para estar repassando todas essas informações. Então, as manifestações, né, elas estão suspensas, até porque o objetivo não é afrontar o Estado, mas o objetivo das manifestações é ser enxergado pelo Estado. E isso aconteceu, né? O Estado viu, porque até então se falava apenas na parte da criminalidade, na parte dos incêndios que estavam colocando aí no nosso Estado, na nossa capital, no fechamento de presídios, só se falava nisso. Louvável, né? Mas esquecia que dentro de tudo isso também tinha essas mães, esses filhos, esposas. Então o Estado enxergou isso aí e Várzea Alegre ela tem um papel muito importante, o Conselho da Comunidade tem um papel muito importante dentro dessa discussão, Nonato, nessa situação do Estado do Ceará. Porque vários presídios, presídios foram fechados, mas apenas Várzea Alegre teve essa iniciativa de buscar uma resposta junto ao Estado. Nós tivemos dezenas aí de pequenos presídios que foram fechados e simplesmente as famílias ficaram sem respostas. E Várzea Alegre, dentro dessa situação, provocou o Estado. E essa resposta ela não vem só para Várzea Alegre, né? Hoje o próprio Nelson ele disse que essas respostas que Várzea Alegre estava buscando estão sendo dadas não mais só para Várzea Alegre, mas para as famílias
do Iguatu, para as famílias de Vaza Alegre, para as famílias dos outros municípios que também tiveram seus familiares transferidos para Fortaleza. Que bom que está resultando em alívio para outras famílias também, não só do município. Bom, então, feito o manifesto, encaminhadas as demandas, vamos aguardar. Né? Agora as famílias estão pelo menos um pouquinho mais tranquilas, porque tem alguma coisa encaminhada, elas vão aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Obviamente que um coração de mãe não vai sossegar nunca, a gente sabe disso, enquanto o filho, o parente, o marido, enfim, se não sair da prisão, nunca vai chegar. Mas, nesse momento agora que está muita efervescência em relação a essa questão da segurança pública, com essas medidas mais fortes, a gente sabe que pelo menos vão ficar um pouquinho mais tranquilas, até que tenhamos uma novidade mais palpável, né? De fato. Bom, mais alguma coisa? Eu quero agradecer desde já a presença de vocês e dizer assim que foi bom que tudo isso aconteceu, porque tivemos um resultado aí que foi bom, que está sendo bom, e tomara que tudo termine bem, né? A gente fica nessa torcida. Somente agradecer também, Nonato, o espaço, né, para a gente estar tendo a oportunidade de esclarecer para as famílias e para a sociedade como é o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho, o nosso objetivo. Né? Quando há uma manifestação, existe a possibilidade de 2 entendimentos, né? Que é o entendimento da luta pelos direitos, da luta pelo que é certo, e o entendimento da baderna, né? E assim, ontem ficou muito claro o quanto a nossa manifestação, o quanto a nossa voz ela é pacífica, a nossa voz é de realmente querer que as coisas aconteçam dentro da lei. Né? Então, assim, eu quero aqui, em nome do Conselho da Comunidade, quero agradecer, né, a todos que estão nos apoiando, a Michel Martins, né, e as instituições religiosas da nossa cidade que estão assim, nos apoiando incondicionalmente. Agradecer aos advogados que estão se disponibilizando, né, a estar junto das famílias, tentando acompanhar, porque assim, se para quem tem advogado ficou complicada a situação, imagina para quem não tem. Né, E se mais alguém quiser entrar e nós no ainda grupo, aceitamos, né? exatamente, que nos trabalhando, procurem, melhor. quem quiser se voluntariar, tá nessa causa com a gente. Né? É uma causa digna, sim. Né? Nós estamos lutando por condições dignas, nós estamos lutando por direitos, nós estamos lutando para que o certo aconteça. Então, assim, o nosso agradecimento é a Ana Cláudia, que é a diretora, que está respondendo pela direção da cadeia nesse momento, e que assim a gente sabe o quanto é difícil para ela se opor ao próprio patrão, que é o Estado, né? E na verdade, como o Michel bem falou, em nenhum momento a gente está batendo de frente, né? A nossa voz ela é de paz, a nossa voz ela é de dar as mãos mesmo para que a lei aconteça. Então, assim, agradecer o apoio incondicional que a gente tem recebido de todos e dizer que a nossa luta permanece até que a gente consiga, né, estar proporcionando para essas famílias, principalmente, né, condições dignas e condições de estar acompanhando os internos. Michael? Nonato, eu não sei se ainda é necessário eu dizer que essa luta ela perpassa por essa questão de vereador, né? Às vezes as pessoas elas não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa luta e, de forma maldosa, às vezes dizem, é vereador, está querendo se promover. Então, assim, eu não sei... Mas se não fizer, diz, o vereador não faz nada, tá? Aí foi eleito, não é difícil. Pois é. Se não se meter, fala porque não se mete. Se meter, fala porque se mete. Mas dizer... é melhor ser falado por se meter, eu tenho certeza disso. Não, melhor por exagero fazer alguma coisa do que por omissão. Eu carrego uma frase comigo, e ontem, quando eu falava com as mães, eu repeti isso, e é uma coisa que eu não esqueço e jamais esquecerei. Em 2016, depois que eu fui eleito vereador, eu fui visitar os presos na delegacia, porque o presídio estava desativado, porque tinha caído o muro do presídio. E eu lembro que a Ana Cláudia, agente penitenciária, quando eu cheguei lá, ela entrou no corredor, acho que lá tinha 2 celas, e ela disse, pessoal, Michael veio aqui, isso já em dezembro, né? Eu fui eleito em outubro, já em dezembro, Michel veio aqui para poder trazer a palavra de Deus para vocês e trazer um lanche, né? Fazer o nosso momento natalino. E ela foi e frisou, ele está aqui não é porque ele é vereador, mas hoje ele é vereador porque ele esteve aqui um dia. Então, assim, antes de ser eleito, desde 2014... eu já vinha fazendo esse trabalho junto à população carcerária. Aliás, são 16 anos de trabalho social em Vaza Alegre e 2 anos só de vereador. Então, assim,
Isso é a nossa luta, faz parte da nossa luta, buscando uma sociedade cada vez mais digna, mais solidária, mais humana, onde todos respeitem os direitos uns dos outros e vivam em harmonia. Então essa é a nossa missão, indiferente de função, indiferente de cargo, indiferente do espaço que eu ocupe, essa sempre será a minha luta. Muito obrigado, Donato. Muito bem, obrigado, Samara Silva. Tá? Obrigado pela sua presença aqui, por esclarecer tantos pontos importantes. E obrigado, Michel Martins, que volta já com o Joaquim Anderson, falando sobre a carteirinha de estudante. Para você que acompanhou a gente, para você que aponta o dedo, cuidado. Cuidado. Ninguém está imune de cometer uma besteira e amanhã está no banco dos réus, passando por situações que nunca imaginou. Obrigado a todos e a gente volta já.